A palavra de hoje eu quero dar um ensino evangelístico para todos vocês, Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Dize-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligado da terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus irmãos, aqui é uma palavra abençoada, onde o próprio apóstolo Pedro, ele disse na sua palavra de boca cheia para o Senhor Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a verdade, meus irmãos, que os judeus, em quase sua totalidade, eles não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus como o verdadeiro Messias. Para a maioria dos judeus, Jesus é visto como um grande homem e um grande mestre, mas não como o Messias esperado, escrito nas profecias judaicas. Os judeus esperam a vinda de um Messias que restaurará a paz entre o mundo todo. E ainda que os judeus, em sua totalidade, não crê que Jesus é o verdadeiro Messias, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, na sua tradução de cada nome dos filhos de Jacó, apontam para Cristo, apontam para Jesus. E eu vou estar compartilhando com vocês dessas informações preciosas. Ruben, veja o filho. Simeão, a ele ouve. Judá, louvai. Dan, aquele que julga. Naphtali, aquele que peleja com justiça. Gade, acompanhado por seu exército de bem-aventurados. Aser, que foram felicitados. Issacar, com galardão e recompensa. Zebulon, morada de honra habitarão e serão justificados. Manassés, não se lembrará das coisas passadas. Efraim será fruto. Benjamim, filho da felicidade da direita do Pai. Resumindo, veja o filho, a ele ouve, louvai, aquele que julga, aquele que peleja com justiça, acompanhado por seu exército de bem-aventurados, que foram recompensados, que foram felicitados com galardão e recompensa, morada de honra habitarão e serão justificados. Não se lembrará das coisas passadas, será fruto, filho da felicidade da direita do Pai. Meus irmãos, há centenas
de profecias que são cumpridas em Cristo. Mais de 300 profecias já foram cumpridas por Cristo já na sua primeira vinda. Quero compartilhar alguma dessas profecias com vocês. Primeiro, eu quero compartilhar das profecias sobre o nascimento e descendência de Jesus. Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Profecias sobre a vida e ministério de Jesus. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 35, verso 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Profecias sobre a morte e ressurreição de Cristo. Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 22, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Outra profecia muito importante para compartilhar com todos vocês é a profecia sobre o retorno de Cristo. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a Bíblia, em sua totalidade, aponta para Jesus.
E nós devemos permanecer nesse caminho, porque fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará todas as coisas. Jesus Cristo está voltando. Aproveite essa oportunidade de estar aceitando a Cristo, porque logo, muito mais, o Senhor arrebatará o seu povo, levará a sua igreja para os céus e devemos estar firmes, constantes e fiéis ao Senhor Jesus, meus irmãos. Você que não conhece a Jesus ainda, aceite Jesus nesse momento. Você que não sabe como fazer uma oração para a aceitação do Senhor Jesus, repita comigo nesse momento, meus irmãos. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados. Tende misericórdia da minha alma. Eu desejo morar no céu, meu Senhor, ao teu lado. Eu lhe peço em nome de Jesus, fortaleça a minha alma e aceita-me, Senhor, em teu reino. Eu lhe peço neste momento, no nome santo de Jesus. Amém.